E agora eu vou convidar então ao palco para falarmos sobre o pré-lançamento, olha o spoiler aí, o pré-lançamento do projeto Selênio, a professora Tânia Araújo Jorge, pesquisadora IOC do Instituto Oswaldo Cruz, diretamente do Rio de Janeiro, né? E ela vai conversar também com o Dr. Roberto Ferreira, que também é pesquisador do IOC. Doutora Tânia, seja muito bem-vinda novamente. É um prazer para a gente, enquanto instituto, estar nessa collab, né, nessa colaboração juntos. Então, seja muito bem-vinda. Lhe entrego o stand e os trabalhos a você aqui para dar andamento. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos e todas que estão aqui em pleno horário do almoço, todos com fome. Nós vamos fazer aqui uma apresentação muito breve, agradecendo desde já ao Instituto Evandro Chagas, que é nosso grande parceiro aqui na Amazônia. E, como disse, nós vamos fazer um spoiler, né? É um spoiler é um pré-lançamento, porque o lançamento é o ano que vem, em abril, quando nós estivermos incluindo os pacientes nesse estudo. O Ministério da Saúde está iniciando o financiamento de um grande estudo nacional sobre o papel e a influência do selênio e da coenzima Q10 como um possível tratamento para a doença de Chagas crônica, a doença de Chagas cardíaca crônica. E eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que a gente está planejando fazer esse estudo. Esse é um folder que nós vamos mostrar depois para vocês. Ele tem na sua capa essa senhora maravilhosa, que é a dona Josefa Oliveira, que faleceu ano passado e era presidente da Associação Rio Chagas e participou da primeira etapa do projeto. O projeto Selênio, ele começou a ser falado no centenário da descoberta da doença de Chagas em 2009. A doença foi descoberta por Carlos Chagas em 1909 e já 100 anos depois a gente começou de fato a falar num estudo com pacientes sobre isso, né? A doença de Chagas, a maioria de vocês conhece, ela está no mundo inteiro, né? Ela afeta mais de 6 milhões de pessoas no mundo e tem 30 mil novos casos no mundo como um todo, onde existem barbeiros, né? Onde existem triatomíneos. Ao todo, existe uma população num risco de 70 milhões de pessoas de contraírem. São 21 países com essa doença, 12 mil mortes por ano. Existe a transmissão congênita, portanto, um número de crianças grande nascendo com infecção resultante de transmissão congênita, e isso tudo faz parte de um grande movimento para controlar a doença de Chagas. E ela é invisível na fase crônica. A cada 100 pessoas com doença de Chagas, a grande maioria não sabe que tem doença de Chagas, porque ela é assintomática em 70% das pessoas na forma indeterminada. Só 30% tem alguns sintomas e podem desenvolver essa forma cardíaca, que é uma forma importante, grave, pode levar à morte, mas ela tem 5 estágios de gravidade diferentes. Quanto mais cedo a gente intervir, tanto na forma indeterminada quanto nas outras formas, melhor para a pessoa, porque o desenvolvimento pode ser interrompido e a pessoa pode viver naturalmente com a doença. O selênio, esse elemento importante da natureza, ele é essencial para o coração, porque ele faz parte de muitas proteínas que dependem de selênio e que dependem, essas proteínas são importantes para o funcionamento normal do coração. Além disso, o selênio ele é muito abundante na castanha do Brasil, na castanha do Pará, como a gente chamava. Então, se a gente conseguir gerar evidências sobre isso, esse alimento vai ficar ainda mais importante, porque ele poderá fazer o acréscimo de selênio de uma forma natural. Cada castanha pode levar à ingestão de 178 microgramas de selênio. Vocês vão ver que o medicamento que a gente vai tratar tem 200 microgramas de selênio. Então, a gente talvez possa depois vir a substituir esse medicamento
pelo consumo natural, né? Nós trabalhamos há 25 anos nesses estudos, né? Nós mostramos em 2002, olha quanto tempo atrás, que quanto menos selênio tem no soro das pessoas, mais grave é a forma cardíaca da doença de Chagas. Isso foi em 2002. Uma simples associação entre o nível de selênio e o tipo de forma clínica da doença de Chagas, e hoje a gente conseguirá, nesse estudo, estratificar, separar pessoas que têm um nível baixo de selênio, abaixo de 64 microgramas, um nível intermediário suficiente, entre 64 e 100, e um nível maior de 100, que é o nível ideal. Mas muita gente não tem esse nível ideal. Então, a nossa hipótese é que, não tendo o nível ideal, isso possa ser um fator de risco para a progressão da forma indeterminada para a forma cardíaca. Nós fizemos uma primeira publicação em 2021, com a primeira parte do projeto, né? Comprovamos que esse tratamento ele é seguro, ele não tem efeitos adversos. Comprovamos que os pacientes já mais adiantados na doença de Chagas, que é o grupo B2, né? A cardiopatia tem o grupo A, o grupo B1, o grupo B2, o grupo C e o grupo D. Então, você tem um agravamento da cardiopatia. O grupo B2 foi beneficiado nesse estudo, mas a gente não sabe se o grupo B1 pode ser, se o C pode ser, porque a gente não teve um número de pessoas suficientes. Esse estudo foi com 66 pessoas e agora nós vamos atingir 600 pessoas para poder colocar em questão essas novas perguntas, se uma melhor dose funciona melhor, se cofatores vão ajudar, se esses grupos vão ser beneficiados também. Então, por isso, a gente vai estar começando esse projeto. Essencialmente, as pacientes vão começar a participar no ano que vem, por isso é pré-lançamento. O lançamento será em área endêmica, será no ano que vem. E a gente tem parceiros industriais importantes, como Farmanguinhos, como a Catalent, e é um estudo inovador, porque não existe no protocolo de Chagas nenhuma alternativa para a fase indeterminada, nem para a fase cardíaca inicial, além do benzonidazol, que é um medicamento para o tripanosoma. Isso existe, mas um medicamento complementar para evitar a progressão não necessariamente existe. Então, a gente poderá avançar nesse sentido. Então, esse é o spoiler, esse é o pré-lançamento, né? Então, a gente vai testar esse medicamento com 200 microgramas de selênio de sódio, 100 miligramas de coenzima Q10, para estimar o efeito, a eficácia que essa combinação tem, o selênio com a coenzima Q10, para a cardiopatia crônica da doença de Chagas nesses estágios, B1, B2 e C. Isso vai ser feito nos estados do Rio, São Paulo, Goiás, Pernambuco, Ceará e Minas, para fazer tratamento e mapeamento do selênio, e aqui na Amazônia vai ser feito no Acre e no Pará, para o estudo básico dos níveis de selênio da população, das selenoproteínas, um questionário nutricional e uma associação com a forma clínica. Então, a gente vai ter uma associação com a forma clínica em todos os estados onde a doença de Chagas é mais relevante no Brasil, né? Vão ser até 600 pacientes incluídos, entre 18 e 75 anos. Eles têm que estar nesse estágio, quem estiver no estágio inicial indeterminado ou A não vai participar, porque a gente precisa testar isso em 2 anos apenas, senão a gente precisaria de mais tempo, 5 anos ou 10 anos, né? E cada centro vai incluir entre 20 a 100 pacientes. Vamos tratar as pessoas por 2 anos diariamente, vamos seguir os desfechos em 4 visitas, né? E o projeto todo vai durar 3 anos, com um acompanhamento posterior de 5, 10 e 15 anos, porque a gente não vai perder esses pacientes nunca mais, uma vez que eles vão ter participado do projeto, né? Aqui é uma imagem dos nossos pacientes que fazem parte da Associação Rio Chagas, a quem eu quero render uma homenagem importante, e da atual presidente da Associação de Chagas de Montes Claros, que também foi fundada a partir dessas iniciativas. Os nossos desfechos, o que a gente está vendo nesse estudo é se a força de contração realmente vai melhorar ou não, se as pessoas vão tolerar melhor um teste da caminhada, porque aí é um teste barato, é um teste que você bota para caminhar e vê se a pessoa consegue caminhar. Então, a gente vai associar esses 2 desfechos e um desfecho combinado que pega várias intervenções de exames do coração. Tem outros desfechos também
que a gente também vai procurar analisar, que são desfechos secundários. Se a taxa de progressão de B1 para B2, de B2 para C, de C para D, vai alterar ou não em função do tratamento. O tratamento vai ser comparado placebo com o tratamento, né? Placebo, assim, o mesmo, uma pílula bem parecida, só que não tem o selênio nem a coenzima Q10. E a gente vai tentar ver se tem taxa de reversão de cardiopatia do C para o B2, do B2 para o 1, se pode melhorar. Não é só não progredir, mas também melhorar. Vamos ver isso. Vamos ver qualidade de vida, vamos ver esses marcadores sorológicos no sangue e vamos ver qual é a prática de ingestão de selênio das pessoas no início do processo, né? Entre os objetivos, então, além do teste, né, do tratamento, a gente vai estudar esses níveis de selênio, vai estudar os níveis de zinco, vai estudar as selenoproteínas e vai ver se tem diferença regional no Brasil. A gente vai avaliar o potencial inclusão desses testes na atenção primária, que para a gente é muito importante, né? Se os testes tiverem uma boa aceitação, quem sabe eles podem ser incluídos como testagem na atenção primária. Aumentar a visibilidade da doença de Chagas crônica, então é importante a questão dos materiais educativos, a gente vai já mostrar para vocês o tipo de material que a gente vai estar preparando para lidar com isso nas áreas endêmicas, fazendo expedições do Expresso Chagas, que foi uma cocriação da Fiocruz com os pacientes, e vai apoiar e fortalecer a organização de portadores da doença de Chagas em todos os locais do projeto, incluindo Belém, que é uma das coisas que a gente gostaria muito que tivesse uma associação de portadores de doença de Chagas aqui em Belém, né? Esses são os parceiros e colaboradores. Aqui na região norte, a gente tem o Instituto Evandro Chagas, com a professora Anne Essê, a Universidade Federal do Pará, a professora Dilma Souza, que está aqui nos prestigiando, muito obrigada. A CESPA, né, com o coordenador de doença de Chagas, também está aqui. A UEPA, o professor Robson Domingues e Ronison Souza, porque eles vão fazer toda a parte de educação com professores e tal. Na região norte, a gente também tem o Acre, na Fundacre, com o Dr. Thor Dantas, e no IFAC, com o professor Vicente Bessa. No Nordeste, Pernambuco, a professora Glória Cavalcante, da Casa Chagas da UPE. Na região Nordeste, o Ceará, a professora Daniele Leopoldino, na Federal do Ceará. Em Goiás, o professor Anis Rassi Júnior, no Hospital do Coração. Em São Paulo, região Sudeste, a gente tem 3 centros, né? São Paulo, Minas e Rio. O centro principal é o professor Antônio Marim Neto, que é uma referência em cardiologia de Chagas no Brasil e no mundo, que vai estar lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Na Faculdade de Medicina, o professor Fernando Bottoni. Na Unimontes, a professora Thalita Vieira. E no Rio de Janeiro, além da Fiocruz, né, nossa equipe e o cardiologista Paulo Vasconcelos, a gente tem também a Universidade Federal Fluminense e a UFRJ entrando nessa parceria, né? A gente espera ter impactos, né, com produtos técnicos, recomendações para o Ministério. Esses foram impactos que a gente já teve na primeira fase do projeto, esse projeto que foi publicado em 2021. Então, a própria criação da Associação Rio Chagas surgiu do projeto Selênio primeira fase, né? Uma história em quadrinhos, em que a gente fez a devolutiva para o participante, contando essa história numa história em quadrinhos, que foi bem bonitinha. A gente fez gravação de uma websérie em que as pessoas contaram a sua história, né? A gente teve o próprio Expresso Chagas como uma tecnologia social que foi fruto desse projeto também, e teve a recomendação da realização desse ensaio etapa 2, multicêntrico, porque a gente tinha feito um ensaio só no Rio de Janeiro. Então, esses foram frutos da primeira fase. Essa é uma foto da fundação da Associação Rio Chagas, a Assembleia de Fundação, todo mundo lá aprovando a fundação da Assembleia Rio Chagas em 2016, né? Mesmo ano da fundação do Fórum. Então, a gente fundou a Rio Chagas em fevereiro e veio para o Fórum em agosto, né? E o pré-lançamento, então, a gente vai distribuir para vocês 2 novos materiais, né? Uma revistinha, acho que vocês podem começar a distribuir, e o nosso folder do projeto para marcar a presença do projeto aqui na COP30. Eu estou muito feliz que a gente esteja podendo fazer isso, né? A gente, nessa nossa revistinha, mostra aí, Roberto, por favor, o pessoal vai receber aqui.
essa revistinha foi feita pela nossa equipe, ela destaca, né, a COP30, ela destaca a Amazônia como fonte de castanha, potencialmente para o mundo, né? Então, se a gente conseguir evidências objetivas, os paraenses gostam de chamar castanha do Pará, mas os brasileiros já acham que ela é castanha do Brasil. Eu não vou entrar nessa briga de jeito nenhum, ela é boa com qualquer nome, ela é muito boa com qualquer nome que tenha, né? Mas é muito importante, porque se nós conseguirmos gerar evidências desse benefício, a gente vai poder recomendar também, medicamente, né, a ingestão de selênio natural para a prevenção da doença de Chagas. Esse é o nosso objetivo daqui a 3 anos. Nesse momento, a gente está lançando o projeto, né? E acho que tem mais um. Aqui eu quero fazer agradecimentos especiais, primeiro ao DECIT, que depois de 2 anos de conversas conseguiu se comprometer com o financiamento desse projeto por 3 anos. A gente não pode começar nada sem ter segurança do financiamento. Se o financiamento acabar em 1 ano, a gente está ferrado no meio do caminho. Então, o DECIT foi muito importante, o Ministério da Saúde, né? O CNPq, que foi quem primeiro avaliou esse projeto. Então, eu sou bolsista de produtividade de desenvolvimento tecnológico no CNPq com esse projeto, né, a Fiocruz e o nosso laboratório. Ali tem uma imagem da nossa equipe, que é muito grande ao longo desse ano. E eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Instituto Evandro Chagas por ter aberto esse espaço em plena COP, no ano do seu aniversário de 89 anos, né? O mesmo ano do aniversário de 125 anos do nosso Instituto, né? Então, esse papel na COP para nós está sendo muito importante. Eu quero destacar uma campanha que a gente está lançando. Essa é a nossa Câmara de Pesquisa, essa semana, lá no Instituto Oswaldo Cruz, vestindo a camisa de que pesquisa científica é soberania nacional. A soberania nacional depende da ciência, depende da pesquisa científica, que a gente tem que enraizar no Brasil como um todo. Então, a gente está vestindo essa camisa, puxando essa campanha e pautar essa campanha em plena COP30, no pré-lançamento do nosso projeto, é para nós uma alegria, um orgulho muito grande. Quero agradecer, então, Quero agradecer, então, a vocês. Falei um pouco rápido, estamos à disposição, vamos distribuir aqui o nosso kit. Esse kit tem uma informação básica sobre o projeto, né? O folder e a revista em quadrinhos, mas tem também a informação básica sobre o Instituto, que é um instituto centenário, que a gente aqui na segunda-feira, no lançamento do estande do IEC, não sabia se era pai ou se era irmão mais velho do Instituto Evandro Chagas, já que Evandro Chagas, né, a gente ouviu aqui do professor Pedro Vasconcelos, ele bateu em 9 portas antes de vir conseguir formar o Instituto aqui em Belém do Pará. E ele era justamente pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, né? Evandro Chagas foi filho de Carlos Chagas, o descobridor da doença de Chagas, trabalhava no Instituto Oswaldo Cruz, mas se preocupava com a saúde única, com esse conceito de uma só saúde. Ele já estava na prática sendo feito, né? A saúde ambiental, a saúde animal, a saúde humana e o cuidado, né? A importância do cuidado. Então, agradecer muito esse espaço a todos os colegas do IEC, em nome da professora Lívia, da sua diretora, e de todos os colegas que estão aqui, Felipe, que viabilizou a gente para vir para cá. Muito obrigada e estamos aqui à disposição até 12h45, que é o tempo que a gente tem. Muito obrigada a todos. Não sei se você quer... Na verdade, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. A Tânia já falou tudo, então vai ser meio redundante o que eu vou falar, mas a minha ideia, na verdade, é agradecer o espaço para a gente poder estar aqui hoje na COP. A gente sabe que a questão climática ela altera toda, né, o ciclo de transmissão das doenças negligenciadas, que a gente tem falado bastante aqui. E a doença de Chagas é uma doença negligenciada, então a gente sabe que esse processo pode alterar e aumentar a transmissão da doença de Chagas. Então, para a gente é um momento muito especial estar aqui, nesse momento, pautando e dando visibilidade à doença de Chagas. A gente produziu 2 produtos com muito carinho para vocês. Na verdade, a gente teve essa ideia poucas semanas antes de vir para cá.
que é o nosso folder, né, que é o material onde a gente consegue explicar para vocês de forma bastante acessível o que é o projeto Selênio. E a gente tem trabalhado muito com narrativas gráficas, né, então a gente fez uma história em quadrinho, e aí é legal que vocês podem compartilhar com seus netos, até com os seus filhos, para cada vez mais explicar e dar a visibilidade para a doença de Chagas, que é um dos objetivos que a gente tem com esse projeto. Apesar de ser um projeto, um ensaio clínico, né, onde a gente trabalha com uma suplementação, a gente tem também essa perspectiva de dar a visibilidade cada vez mais, para que a gente consiga cada vez mais enfrentar a doença de Chagas da forma que a gente precisa, visto que em 1909 Carlos Chagas fez a descrição, né, da doença, e após 116 anos a gente ainda tem muita coisa para enfrentar. Então é basicamente isso que a gente queria falar com vocês. A gente está aqui à disposição. E tem uma pergunta? Bom, primeiramente, parabéns, Tânia, pela iniciativa do projeto, por contemplar a nossa região, que é um momento muito importante para a gente, né? E eu tenho uma perguntinha que eu acho que seria interessante. Você falou aí que vai trabalhar com a equipe nutricional. Como é que vai ser essa orientação, a linguagem para a nossa população em relação ao consumo do selênio, né? Em relação ao consumo da castanha? Essa é uma questão importante. Na realidade, nas outras regiões todas, nós vamos fazer o questionário nutricional e quem participar do ensaio não poderá comer castanha durante 3 anos, porque ele vai estar comendo o medicamento. Agora, esse é um dos motivos pelos quais a gente não vai fazer o tratamento aqui, porque aqui a castanha já faz parte da alimentação de vocês e ia misturar uma coisa com a outra, não tem condição. Então, aqui a gente vai fazer o estudo dos níveis de selênio, vai fazer um estudo do hábito nutricional pelo mesmo questionário, que possivelmente vai gerar o resultado que a gente espera, é que aqui vocês já comam mais castanha e comam mais selênio do que o resto do país. E talvez isso venha a explicar por que aqui tem menos doença de Chagas crônica, sintomática, do que no resto do país. A gente não sabe, isso é uma hipótese, né? Então, tanto no Pará quanto no Acre, a discussão não é tratar agora, é entender qual é o papel que o selênio tem, o selênio natural, a alimentação de vocês tem, que dá uma certa proteção a essa população amazônica como um todo, comparativamente ao resto do Brasil e ao resto da América Latina. Então, a gente nunca fez essa comparação sob esse ponto de vista. Então, essa é a ideia que a Amazônia participando do projeto, a gente vai ter, digamos, esse geomapeamento, né, dos níveis de selênio das pessoas que são afetadas pela doença de Chagas e das que não são afetadas. A gente tem que ter controles o tempo todo de quem não tem doença de Chagas também, porque muito possivelmente a resolução da gravidade da doença possa ter a ver com esse nível suficiente, adequado. Quem estiver com nível suficiente adequado talvez não tenha doença, talvez isso se explique, porque 70% não tem a doença, só tem a infecção. Existe uma diferença entre a infecção e a doença. E a gente não sabe até hoje, 115 anos, 116 anos depois, explicar isso. Então, essa é uma hipótese que pode vir a explicar, né? E a outra coisa interessante nesse processo é que a gente tem atraído cooperativas de extrativistas, de castanheiros extrativistas, que querem participar, que querem conhecer, que querem né? Então, talvez depois outros projetos possam ser feitos ligados ao uso de castanha diretamente, e não de medicamento produzido pela indústria farmacêutica. Mas sem a gente ter a evidência do medicamento purificado, a gente não vai conseguir justificar que o Ministério da Saúde possa botar isso no protocolo nacional, entendeu? Porque para inserir num protocolo terapêutico, tem que ter uma evidência clínica forte de que isso é importante. Então, não é uma simples suplementação, talvez seja um tratamento realmente médico feito com um produto sintético ou um produto natural. Então, esses são outros projetos que vão vir aí, depende de financiamento. Nesse momento, as castanhas ficam só nos nossos sonhos. A gente continua com a Draja e com a indústria farmacêutica nos ajudando a fazer isso. Bom dia a todos. Bem-vindos à COP.
Gente, é um prazer estar aqui com a doutora Tânia. A gente está nessa luta há muito tempo e quando a gente vê projetos, pesquisas como a da doutora Tânia, com toda essa empolgação, com essa força de anos, só 15 anos, né, doutora? Dentro do Instituto Oswaldo Cruz, a gente fica animado, porque é isso que a gente quer para a nossa população. Quer pesquisas que tragam soluções, que tragam respostas às nossas perguntas, nossos anseios, aos anseios da comunidade. Então essa pesquisa, com certeza, o Estado do Pará vai apoiar. Nós estamos aqui para ratificar isso, viu, doutora? Só precisar da gente. Então, a gente não me conhece, me chamo Éder, sou coordenador estadual da doença de Chagas do Estado do Pará. Estou participando da COP de várias formas, tanto conversando, dialogando, quanto pelos bastidores também, a gente também está controlando e verificando o que está acontecendo na COP 30. Então, tendo isso, é necessário pensar em pesquisas que agregam valor e que tragam essas soluções e essas respostas a gente. A gente está aberto para qualquer tipo de pesquisa, doutora. Qualquer tipo de pesquisa. Aqui está a Dorileia, nutricionista também da Vigilância Sanitária do Estado. Fizemos questão de trazer nutricionista, que pode também ajudar na questão da pesquisa do Selênio. Doutora Dilma, nossa referência de cardiologia, não só no Brasil, mas no mundo, para tentar ouvir, tentar trazer isso para a nossa realidade e fazer com que isso se torne prático. Que é isso que a gente precisa, praticidade. Fazer com que isso chegue com a população. Fazendo com que a população também entenda a importância disso que a gente está discutindo aqui. E o papel nosso do governo, do Estado, é fazer isso. É fazer essa ponte, esse link, para que todos entendam a importância da doença de Chagas aqui no nosso território. Regionalizado, localizado, fazendo com que todos se unam em um só objetivo. Quero agradecer novamente a oportunidade e dizer que estou muito feliz, viu, doutora? E podem trazer mais projetos, mais pesquisas para a gente debater, porque aqui estamos abertos a isso. Com o protagonismo do nosso povo, com a importância desses pesquisadores que realmente entendem o que é ser pesquisador e cientista, pode ter certeza que a gente está aberto a esses diálogos. Obrigado, doutora. Fala final para encerrar, então. É de agradecimento, é de esperança. A pesquisa, ela visa nos inspirar e nos esperançar em relação a novos tratamentos, a novos medicamentos, a novos conhecimentos que expliquem o que a gente ainda não sabe. Esse é o papel da ciência. E o papel da ciência hoje é um papel ativo de engajamento dos afetados, das pessoas que estão diretamente afetadas pelos problemas de saúde. Então, a gente fala de ciência cidadã. Ao falar de ciência cidadã, a gente envolve as pessoas não como alguém que a gente vai convidar para participar de um estudo, mas, além disso, vai entender a sua condição de vida, entender a sua história de vida, envolvê-la nas outras atividades do projeto e nas próprias perguntas dos projetos. Então, eu quero saudar esse momento da COP, esse momento do Brasil estar como centro, e Belém está como centro do mundo, em que a saúde está entrando na pauta, 2 anos atrás não estava, em que a doença de Chagas está presente na COP. Segunda-feira tivemos um evento na Casa Bayer, e hoje estamos tendo esse aqui, e eu já vi outros anteriores. E o painel que teve justamente antes desse foi um painel das doenças negligenciadas, que é um conjunto de doenças. Eu estava falando para a coordenadora do tracoma que em 45 anos que eu trabalho em pesquisa, foi a primeira vez que eu vi tracoma ser tratado num painel. Nunca vi, eu só li tracoma nos livros. Eu nunca discuti sobre isso e hoje foi possível discutir, trazer para a pauta o conjunto das doenças negligenciadas. Então, a vigilância é super relevante, a vigilância integrada dessas doenças todas e uma ação que uma não exclui a outra. É importante, né? Dengue não compete com Chagas na ponta, não pode competir mais recurso para uma coisa, menos recurso para outra. Tem que estar integrada a vigilância, tem que estar integrada a pesquisa, tem que estar integrada a assistência. E só saudar esses profissionais de saúde
que na ponta, né, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle de endemias, que na prática vão fazer o SUS acontecer. Viva o SUS, viva a COP, viva Belém!